Opa, bom dia, professora, tudo bem? Aqui é o Fernando e esse é o nosso teste 12, onde a gente iria fazer um motor de passos usando uma máquina de Moore e flip-flops do tipo T. E a gente implementaria nesse motor de passos o passo completo 2, né? A gente iria precisar, no nosso circuito, ter 4 saídas e um botão para dizer se a rotação deveria ir no sentido horário ou no sentido anti-horário. E aí o que eu pensei? Vamos supor que aqui tem uma máquina, né? Vou desenhar aqui uma máquina. Aí eu teria dois botões. O primeiro seria um interruptor. Claro que não seria desse tamanho o botão, mas... E o segundo seria, vamos assim dizer, um start para a máquina, para o motor ele começar a girar. Então, deixa eu representar aqui. Acho que é assim que faz um interruptor, que representa um interruptor. E eu vou representar isso daqui com um relâmpago, que seria um botão de power, sabe? Então, quando eu apertar esse botão aqui, ele simplesmente vai ligar ou desligar a máquina. E quando eu apertar esse botão aqui, ele vai dizer quando eu quero que meu motor ele comece a rodar, fazer a contagem, e quando eu quero que ele fique parado. Mesmo com a máquina ligada, eu quero que o motor fique ali paradinho, né? É como se só essa bobina aqui de cima tivesse ativado. Então, eu tentei implementar isso daqui no Logisim. Aí, deixa eu vir aqui para analisar o circuito. Ficou um circuito enorme. Então, ficou assim. Aqui, esse on-off seria o nosso botão de ligar e desligar a máquina. O start seria o botãozinho azul, né, que eu falei que é o botão de power. Que ele iria... que power não é um nome certo para isso. Mas ele seria o start da rotação do nosso motor. Esse sentido aqui, ele iria ser responsável por dizer em qual sentido que eu queria que o motor girasse, se seria o sentido horário ou anti-horário. E aqui são as saídas dos flip-flops, que vão ser a nossa máquina de estados. Aqui são as entradas, né? E aqui são as saídas que vão ligar os LEDs, que a gente vai representar o motor de passo usando LED. Então, o que eu pensei também? Então, quando tudo aqui tiver zero, quer dizer que a máquina ela vai estar desligada. Então, não tem como fazer alguma coisa com a máquina desligada. Então, tudo aqui vai ser zero. E aí, então, o nosso circuito propriamente dito, ele começaria a partir dessa linha aqui, né? Quando o interruptor ele estivesse ativo. E aí, o que eu pensei também, quando o interruptor estiver ativo, mas o start não estiver ativo, ele vai ficar parado, né, nesse estado aqui, né, que seria o estado em que só uma bobina iria ficar acesa, na verdade ligada. E aí, o que eu pensei para fazer a questão de mudar o sentido da contagem, mudar o sentido de horário para anti-horário, quando fosse zero, quando valesse zero aqui, seria o sentido horário, e quando valesse 1, seria o sentido anti-horário. E aí eu fiz aqui os estados, né? Começa a partir daqui, deixa eu ver, começa a partir aqui do 00, né? Aqui a gente está no estado 00, 0, e aí a gente quer ir para o 001, aí a gente coloca aqui, né, a sequência lógica que precisaria para acontecer isso. E foi basicamente isso que eu fiz assim de lógica, né? E aí funcionando, esse daqui é o nosso circuito combinacional. Esse daqui é o nosso circuito sequencial, que seria a nossa máquina de estados. Vou aproximar um pouco. Que teriam
3 dígitos binários, né? Aqui seria a junção, né, do sequencial e do combinacional. Então, vamos ver se está funcionando ainda. Então, quando eu ligo aqui, né, seria o nosso botão, nosso interruptor. Ele fica parado aqui no 1000, né? Ele fica só com uma bobina ativa. E aí, quando eu aperto no Start, ele ainda fica com uma bobina só ativa, mas é porque eu preciso ainda dar o pulso de clock. E o sentido eu quero que seja no horário. Então vamos ver se ainda está funcionando. Por favor, esteja. Aí, está funcionando. E aí, quando eu quiser ir para o sentido anti-horário, eu venho aqui e aí ele vai começar a ir para o sentido anti-horário. E assim fica meio ruim de ver, né? Então, se a gente for aqui no circuito mais bonitinho, né? Com tudo já implementado dentro de um bloco, ficaria assim. Então, estou aqui com o nosso circuito ligado, com a nossa máquina ligada. Enquanto eu não mexer em mais nada, só esse LED, esse primeiro LED vai ficar aceso. Aí, para eu começar a contagem, eu preciso apertar no botão de Start e simplesmente apertar no Clock, né? Eu quero que ele rode no sentido horário. Então, se eu apertar aqui no Clock, aí ele vai começar a rodar. Aí, eu aperto um Reset e eu quero agora ver o sentido anti-horário. Então, aí eu aperto aqui para ele ir para o sentido anti-horário. E aí ele começa a rodar para o sentido anti-horário. Então, basicamente foi isso. Eu espero que esteja certo a lógica que eu fiz. Qualquer dúvida que ficou sobre o projeto, eu fico à disposição para responder. E é isso. Eu agradeço pela atenção e até amanhã na aula presencial. Até mais.